Olá, nós estamos falando sobre liderança, falando sobre a lei do limite ou também lei da tampa e estudando o caso de Davi. Ele é uma grande inspiração para nós, de um líder que ele tirava as suas tampas, ele tirava os limites que haviam sobre ele para ele se desenvolver, para ele continuar crescendo e progredindo e fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. A gente vê quando houve aquele confronto contra Golias, Saul ele tenta chegar até Davi e colocar uma roupa, uma armadura para ele. E Davi, ele até chega a experimentar, mas ele rejeita aquilo, porque ele percebeu que aquilo estava limitando ele do crescimento dele, limitando ele para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Entenda uma coisa, Davi ele era totalmente inexperiente no campo de batalha, ele não era um soldado, ele não era um guerreiro, mas quando essa oportunidade veio de ele confrontar um gigante, você precisa entender que antes daquela oportunidade chegar, ele já havia vencido outros desafios, ele já havia se superado em outras questões, em um trabalho que talvez a gente possa olhar e não tenha relação nenhuma com o campo de batalha. Ele era um pastor de ovelhas, e ao cuidar de ovelhas ele teve que enfrentar leões e ursos, ele teve que aprender a usar o estilingue, e são com essas experiências e habilidades que ele se desenvolveu, foi que no campo de batalha, mesmo diante da sua inexperiência, ele pôde ali confrontar num novo desafio aquele gigante, e ele derrotou o gigante. John Maxwell fala que às vezes as pessoas chegam até ele e perguntam como elas podem fazer a sua organização crescer. E John Maxwell sempre diz a mesma coisa, ele fala, olha, faça o líder crescer e você vai fazer a organização crescer. Agora, se o líder não cresce, a organização não cresce. Então, o líder ele tem essa grande responsabilidade e ele começa na sua área individual, na sua vida individual, privada, rompendo com esses limites. Você vê que Davi, quando ele rompe com isso também, ele começa a inspirar as pessoas à sua volta. Saul, quando foi confrontado pelos filisteus, pelo gigante Golias, ele se esconde e isso acovarda o exército de Israel. Agora, ao contrário, Davi, ele confronta, ele vai em frente ao desafio e ele demonstra o poder em ação e aquilo inspira o povo de Israel, inspira aquelas pessoas que estavam à volta dele para irem junto na batalha. E isso não foi só para aquelas pessoas que estavam à volta, mas até mesmo a própria nação foi inspirada pelo sistema de liderança de Davi, porque ele rompia com esses limites na sua própria vida. As pessoas viam ele vencendo desafios e desafios. Ele não se acovardava, ele não se escondia e ele não dava desculpas e justificativas para não progredir. O problema é que muitas pessoas, elas pensam da seguinte maneira. Todos gostam de oportunidades, mas elas pensam da seguinte maneira. Quando a oportunidade vier, é que então eu vou crescer. E é aí que é o problema. Você não espera a oportunidade vir para você começar a crescer. Você cresce, se desenvolve e quando a oportunidade vier, você já está apto o suficiente para vencer aquele desafio, para confrontar aquilo. Hoje nós estamos num mundo onde muitas pessoas elas estão dando desculpas, justificativas por que elas não estão crescendo. Elas vão falar da sua situação financeira, vão falar que elas não conhecem pessoas específicas, vão falar por que elas não têm tais e tais habilidades, que elas não têm tempo. Mas a verdade é que quando nós vencemos os desafios que nós temos no nosso dia a dia, os pequenos confrontos que nós vamos vencendo e com as habilidades que nós vamos ganhando, quando a oportunidade aparecer, nós estaremos prontos para vencer aquele grande desafio e iremos para o próximo nível que Deus tem para as nossas vidas.